Fala pessoal, Bioquímico aqui, e hoje estreando um quadro novo aqui no canal. Chegamos no capistão e agora? Como você pode contribuir para o libertarianismo? Porque nem só de economista e filósofo se vive uma sociedade. E para começar bem eu trouxe o Guilherme, que vai falar um pouquinho do hidromel pra gente. Gui, muito bom ter você aqui, cara, como é que você tá? Eu tô muito bem, Bioquímico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui explanando esse mundo maravilhoso que é o hidromel para você e para todo mundo que vai escutar esse podcast aqui. Eu que agradeço. A gente já vai começar, mas deixa eu só dar um aviso pro pessoal que tá assistindo no YouTube. Toda vez que você escutar esse som, é sinal que tem algum vídeo ou foto rolando na tela. E lembrando que no final do podcast, a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal enviou pelo Twitter. Então se você quer participar dos próximos mandando sua pergunta, tanto o meu Twitter quanto o do Gui tá ali embaixo na descrição. Agora sim, Gui, cara, vamos começar do começo? Pelo produto ser relativamente desconhecido, eu sinto que o pessoal ainda tem muita dúvida. Conta pra gente o que é o hidromel. O hidromel é uma mistura de água, mel e levedura fermento. Essa mistura ela é chamada de mosto. O hidromel ele é muito antigo, tão antigo que ninguém sabe de onde ele surgiu. O que é mais contado, que é, vamos dizer assim, uma lenda, um mistério no hidromel, é que ele surgiu dos vikings. Mas ele é tão antigo que isso provavelmente não é verdade. Mas essa história dos vikings é a que ajuda mais na divulgação, é muito mais interessante do que falar que foram os sumérios. É mais comercial, né? Era até isso que eu ia perguntar, a história do hidromel. A mais famosa seria essa dos vikings aí, né? Mas tem outra que você me contou em off, qual seria? A que é mais provável é que, como tudo nessa vida, foi um acidente. A história desse acidente que falam é que muito antigamente, antes de Cristo, séculos antes da civilização humana, não tinham muita opção do que comer ou beber. Então, o que elas tinham acesso ali? Água, carne e frutas para dar aquele saborzinho diferente, aquele açucarado. Até que alguém descobriu o mel. E o mel é um produto alimentar natural aí que ele não apodrece. Então, supõe-se que antigamente algum pai deu para o filho uma mistura de mel com água, um suco para ele tomar. Uhum. E esse suco ficou parado num canto lá, até que começou a fermentação, sozinha, espontânea, isso acontece. E quando um tempo depois, quando o pai foi limpar a bagunça da casa, vamos dizer assim, encontrou aquilo, sentiu um cheiro legal e foi provar. E gostou do que provou. E daí foi, né? E daí foi. A outra história, a outra lenda, é muito mais interessante porque vem dos vikings. Todo mundo gosta de vikings, ainda mais depois dos vikings. Particularmente, quando você me falou, eu preferia dos vikings também. Exatamente. É muito mais interessante, muito mais divertido de contar. Mas, cara, me diz como é que tu teve contato com a bebida, porque eu realmente não conhecia e acredito que o hidromel seja até bem desconhecido pelo pessoal. Olha, o hidromel eu tive contato por uma necessidade particular minha, porque eu não tomo cerveja, eu não gosto de bebida amarga. Então eu tomo muito mais caipirinha, drinks doces, e não, o pessoal que sai para beber sabe o preço de uma cerveja com o preço de uma caipirinha. A caipirinha é muito mais cara e no ritmo que eu bebo não vale a pena tomar muita caipirinha. Um pesadelo financeiramente, exatamente, né? Então eu caí no hidromel por uma necessidade de poupar o meu bolso. Tô entendendo. Então a necessidade foi, entre aspas, falou mais alto um pouquinho, né? Exatamente. A gente conversou também um pouquinho antes sobre a tua primeira produção. Eu achei bem interessante. Conta um pouquinho pro pessoal para eles terem uma noção. Ok, sem problema. A primeira fabricação que eu fiz do hidromel foi algo bem caseiro. Eu usei garrafas PETs de água de 1,5 litro e aquela mangueira de nível d'água, sabe aquela fininha, branquinha, transparente? Sim, sei. Eu usei isso. Eu tomei os cuidados básicos de higienizar tudo, limpar, usei um mel de qualidade e o resultado foi satisfatório. Só que nessa primeira mistura eu usei uma proporção de uma parte de mel para uma parte de água, ou seja, 700 ml de mel para 700 ml de água. E para grandes
produções, isso não é muito viável, porque o mel é uma coisa cara. Principalmente, pelo que tu falou, um mel de qualidade deve custar o olho da cara, né, Gui? Custa bastante. Esse mel que você compra no mercado, ele é um mel bom, mas a diferença dele para um mel direto do produtor é incrível. Eu, particularmente, não gostava de mel porque eu só tinha experimentado mel de mercado. Agora, quando eu peguei um mel direto do apicultor, foi um novo mundo para mim. O sabor do mel, ele é desse do apicultor, ele é muito diferente do sabor do mel desse comprado em mercado. Eu não sei o que eles fazem, se é algum aditivo químico para evitar contaminação, ou se é o tempo que ele fica embalado lá, ou a mel. Então já fica até uma dica aí, né? A gente não sabe a procedência que vem do mel do supermercado. Não, exatamente. Eu, depois que tive acesso a um apicultor, sempre que eu vou produzir hidromel, eu pego direto com ele, inclusive para consumo próprio, eu, a minha esposa, o meu sogro, que eles também gostam de mel aqui, a gente sempre pega direto do apicultor. É até uma coisa que a gente vai focar um pouquinho mais lá na frente, mas já de cara tem diferença você produzir um hidromel com o mel do mercado ou o mel do apicultor, né? Isso. Ainda mais que quando eu pego o mel direto do apicultor, eu pego o mel apenas de um tipo de abelha, e como eu pego direto com ele, eu sei qual safra que eu estou pegando, porque dependendo da época do ano, as abelhas vão ter acesso a um tipo de flor, a um tipo de pólen diferente. E isso dá uma cor e um sabor diferente para cada mel. Sim, tanto de safra quanto a espécie da abelha, né? Vai fazer diferença. Isso. Eu uso mais o mel de jataí, que é aquela abelha mirim, a abelha sem ferrão. Esse tipo de mel, ele tem uma concentração de água naturalmente misturada no mel maior do que os outros tipos de abelhas. Mas esse seria uma preferência tua ou seria assim o ideal, entre aspas? Não, é uma preferência minha. É só uma preferência minha. Porque, como eu falei, esse apicultor que eu sempre pego, ele tem vários tipos de abelha, várias espécies de abelhas. Eu gosto mais do mel de jataí porque eu acho o gosto dele mais suave. E porque a abelha jataí, ela são colmeias pequenas e ele consegue colocar as colmeias próximo já das árvores frutíferas. Então, as abelhas, como tem alimento perto delas, elas não vão muito longe. Então, tanto eu quanto o apicultor, a gente consegue ter um controle mais preciso do tipo do mel que é. Entendi. Então, a parte do mel influencia bastante, mas voltando um pouquinho lá atrás, você estava falando que a primeira leva foi em garrafa PET. Fala mais aí pra gente. Exatamente. Não, a primeira leva que eu fiz foi com garrafa PET. A única coisa que eu me obriguei a comprar foi o fermento, que era um fermento específico para hidromel. Ele é mais caro que o fermento normal, que é a levedura normal que se encontra no mercado, que também pode ser usada para fazer hidromel, mas a qualidade do teu produto final, eu aconselho usar o fermento específico. E é até bom para o pessoal ver que não é nada de outro mundo, né? Você consegue fazer de forma amadora. Exatamente. Um conselho que eu posso dar para quem está começando ou quer começar a fazer hidromel é não fazer o hidromel raiz, o hidromel roots, é só mel, água e fermento. Porque você só está usando mel, água e fermento, se você errar alguma coisa no processo, na higienização, no tempo de maturação, ou não engarrafou direito, você vai sentir isso no produto final. Tô entendendo. Qualquer variação que você tiver feito errado vai refletir diretamente lá no produto. Isso. Então, para a pessoa que está começando, eu aconselho começar com os hidroméis mais doces, que é com aquela adição de frutas depois da fermentação. O processo de fabricação do hidromel, ele é separado em algumas fases. A fermentação primária e a fermentação secundária. A fermentação primária, você vai fermentar todo o açúcar da sua mistura ou até o teor alcoólico da sua mistura
ser forte o suficiente onde ele vai matar a levedura que está fazendo essa fermentação. Essa é a fermentação primária. Na fermentação secundária, ela ocorre depois da primária, você vai fazer uma separação dessa mistura, desse mosto. Depois da fermentação primária finalizada, você vai ver a tua mistura muito mais transparente e você vai ver uma concentração de resíduos no fundo do teu recipiente. Essa concentração de resíduos não é um problema. Na verdade, ela significa que a tua fermentação funcionou perfeitamente, porque essa concentração de resíduos é a levedura, é o fermento que se multiplicou e consumiu açúcar e foi decantando até o fim do recipiente. Então seria um bom indicador. Isso, é um bom indicador. Na fermentação secundária, você vai separar esse concentrado de resíduos embaixo e vai pegar só a parte que está mais clara da sua mistura, do seu mosto, e você vai fazer uma nova fermentação. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o que você quer acrescentar no seu hidromel final e vai colocar nessa mistura de novo. Apenas isso. Digamos que você quer fazer o sangue de Vikings. É um hidromel muito famoso, tanto pelo nome quanto pelo sabor, e ele é feito com o acréscimo de frutas vermelhas na fermentação secundária. Por isso vem o nome dele, porque essas frutas vermelhas vão manchar o teu hidromel, vão deixar ele vermelho como sangue e vão deixar o sabor dele puxando mais para essas frutas vermelhas. O teor alcoólico dele ainda vai ser alto se você fez a fermentação total do açúcar, senão ele vai ficar com um hidromel mais suave, vai ficar com um teor de açúcar um pouco mais elevado. Tudo isso depende de como você está fazendo esse processo. Tem uma etapa a mais, né, do hidromel raiz, porque você faz até o hidromel raiz e esse que você falou é uma etapa a mais só. Né? Exatamente. Você pode fazer o acréscimo de frutas e de qualquer outro tipo de carboidrato na primeira fermentação. Só que o pessoal não faz muito isso porque você vai perder muito o gosto do que você está acrescentando ali, porque é a fermentação mais robusta. A levedura ali, ela vai ter muito açúcar e ela vai consumir quase todo aquele açúcar do teu mosto. Então você não vai ter muito gosto da fruta que você acrescentou ali. Por isso que o pessoal, todos os hidromeleiros, é assim que a gente meio que se denomina, os produtores de hidromel, quando vão fazer o melomel, eles fazem um acréscimo na fermentação secundária. Entendi. Então, fica aí a dica, né, para quem está começando até agora, a fermentação dessas frutas, do que você for pôr depois, é na secundária. Isso. Entendi. Ô Gui, e hoje você fabrica tanto o hidromel raiz quanto esse outro, né? Exatamente. Hoje em dia eu faço o hidromel clássico, o hidromel raiz, quanto faço o melomel, que é o hidromel com acréscimo de frutas. E se eu quiser, você ainda faz customizado, né? Dependendo do cliente, se ele precisar de algum sabor específico, você também faz? Exatamente, eu faço customizado. Digamos que você quer provar um sangue de viking. Eu faço um hidromel sangue de viking para você. Você quer experimentar um hidromel com canela? Eu faço hidromel raiz com canela. Você quer que eu coloque canela no sangue de viking? Eu faço. Tudo aqui é negociável. O único momento onde eu vou negar um pedido é ou se o que estão me pedindo não é viável, que é uma mistura muito louca, muito que eu não sei como vai terminar, daí eu prefiro não me arriscar e arriscar o cliente perder o dinheiro por algo que ele quis experimentar, mas não sabia se ia dar certo. E quando alguém me faz um pedido que eu não tenho como atender, que nem, vamos dizer assim, que alguém quer 500 garrafas de 1 litro de hidromel. Eu não tenho como atender esse pedido. Eu atendo pedidos pequenos. Entendi. Isso eu acho até importante para tua credibilidade, né? Como produtor. Eu não vou produzir algo que eu não consiga garantir o produto final.
E eu também não vou me comprometer a produzir algo que eu não tenho como entregar. E lembrando que o contato do Gui, para você tirar suas dúvidas e encomendar seu hidromel, tá aqui embaixo na descrição. Agora, ô Gui, a gente falou da primeira vez que tu produziu hidromel lá, mas como é que tu classificaria que tá a tua produção hoje? Médio, avançado, básico? Olha, eu classifico minha produção hoje com o cuidado que eu tenho como de médio para avançado, com volume de produção de pequeno para médio, porque eu ainda não consegui me profissionalizar o suficiente para começar a fazer uma produção em larga escala. Então, eu prefiro me manter numa produção baixa, mas garantindo a qualidade do meu produto, do que começar a vender produtos inferiores. Então, uma boa qualidade, mas com uma baixa produção em termos de velocidade de fabricação. Exatamente. A produção não está no nível que eu gostaria, tanto em volume quanto em equipamento, porque o equipamento que eu gostaria de ter, ele é um pouco caro. Então é aquele negócio que a gente falou, você pode começar amador, que foi o seu início lá com a garrafa PET, como pode tornar uma empresa, só que logicamente para isso você vai investindo cada vez mais. Exatamente. A minha ideia, a minha intenção é futuramente eu abrir uma empresa e disponibilizar o hidromel para a população, porque é algo que eu gostei, eu gosto do hidromel, eu faço para consumo próprio, para consumo dos meus amigos, da minha família, e eu gostaria que as outras pessoas também tivessem acesso a isso. Isso é bom que, pelo que eu observo, não tem muita oferta e tu tá saindo como pioneiro, apesar do produto ainda ser meio desconhecido, mas a demanda tá aumentando cada vez mais. Isso. Depois que eu entrei no mundo do hidromel aqui, eu fui conhecendo alguns produtores locais, eu fui conhecendo alguns produtores grandes, mas algo que eu vi eu só conheci eles quando eu já conhecia o hidromel. Eu não tinha visto uma propaganda na internet, eu não vi a citação do hidromel na novela, no jornal, não vi um outdoor de hidromel. Então, depois que eu entrei nesse mundo, eu conheci que tem alguns produtores locais, mas é algo muito restrito. Sim, seria algo mais de nicho, né? Isso, é algo mais de nicho. Outra coisa que eu acho bacana de falar é que, beleza, a gente falou da tua primeira produção lá, mas conta um pouquinho como foi a evolução dos equipamentos até tu chegar onde tá hoje. Claro. Bom, no começo, que nem eu falei, eu fiz com garrafa PET, algo bem básico, bem improvisado, porque eu não sabia se aquilo ia dar certo, não sabia se eu queria investir dinheiro naquilo. Eu procurei na internet, tem vários vídeos no YouTube, tem vários tutoriais de como você fazer um hidromel dessa maneira, com garrafas PETs, bem improvisado. Então, a porta de entrada que eu encontrei foi muito didático. Eu não tive dificuldade para encontrar esse conhecimento na internet. Depois disso, eu comecei a pesquisar fornecedores de hidromel, os produtos que eu precisava para ir melhorando a minha produção. O mel lá que você falou, né? Isso. Felizmente, eu tenho aqui na minha cidade um fornecedor de equipamentos aqui, então eu consegui comprar algumas coisas não específicas para o hidromel, mas que eu poderia estar utilizando. A primeira coisa que eu comprei foi o Airlock. O que é o Airlock? Ele é uma peça de plástico bem simples e bem barata também, que pode ser reutilizada, que ele tem o formato de um sifão. Normalmente ele tem o formato de um sifão. Ele pode apresentar outros formatos, mas sempre cumprindo a mesma função, que é permitir a saída do gás da fermentação, da mistura, e não permitir a entrada de gases externos na sua mistura. Ele impede partículas indesejadas, né? Isso. Para quem está com dificuldade de imaginar, esse airlock é praticamente o bico de pastel em formato de cisne, quando ele foi refutar a teoria da biogênese, que é a teoria que a vida surge de objetos inanimados. Outra coisa que eu comprei foi um balde de fermentação, que nada mais é do que um balde de 30 litros com uma torneira na parte inferior para facilitar a limpeza e a remoção do hidromel ou da bebida fermentada ali. Ele seria parecido com botijão de água, né? Um pouquinho. Isso, é muito parecido com um botijão de água. Por que eu comprei esses dois equipamentos?
porque eles facilitam muito a minha vida como produtor de hidromel. A levedura, quando ela vai fermentar, quando ela vai consumir o açúcar para gerar o álcool, ela gera também um subproduto que é o gás carbônico. Se essa fermentação ocorrer num recipiente totalmente fechado, a pressão interna do gás gerado por essa levedura, ela é suficiente para causar uma explosão. Seja em recipientes de plástico, seja em recipientes de vidro, inclusive recipientes de aço. Então, o airlock, ele impede que essa explosão ocorra. Era isso que eu ia perguntar. Ele chega a explodir, né, Gui? É muito comum. Entendi. E por isso também que eu comprei o balde de 30 litros de plástico. Eu poderia comprar um recipiente de vidro, só que o vidro, se isso acontecer, ele vai gerar estilhaços, e isso pode ser muito perigoso. E, de preferência, quem está começando, evitar vidro, ou evitar materiais muito duros, que não tem uma deformação elástica, que ele só vai quebrar. No caso do balde de plástico, se ele estourar, ele só vai trincar de cima a baixo. Ele não vai gerar estilhaços, ele vai fazer uma bagunça. Eu vou ficar muito tempo limpando o hidromel da parede, do chão, do teto, mas não vai ferir ninguém. Isso, é isso que eu ia dizer. Não, pelo menos não tem o risco de chegar a cortar alguém, né? Exatamente. Porque o hidromel, como ele tem um processo semelhante ao do vinho, se depois da fermentação não houver uma selagem correta do hidromel, você vai acabar com um vinagre extremamente caro. Sim, é até uma coisa que eu queria perguntar. O hidromel tem outro nome, né? Que é o vinho de mel. Exatamente. O hidromel, ele também é conhecido como o vinho do mel. Por quê? Porque o processo da fabricação tanto do hidromel quanto do vinho é muito simples. A fabricação mais simples do vinho é como? Você moe as uvas e coloca elas para fermentar junto com água. Depois de meses, depois de anos, você tem o vinho. O hidromel também é a mesma coisa. Você mistura o mel com a água e deixa fermentar. Depois de meses, você tem hidromel. Então, o básico do processo é você ter um carboidrato e algum organismo que consiga fazer a fermentação dele, né? Exatamente. Para quem está assistindo e não sabe, o ser humano ele também é capaz de fazer uma fermentação. Só que não uma fermentação alcoólica. Na real, ela é chamada de fermentação láctea, que é ao contrário dessa que a gente está falando do hidromel do vinho. Ao invés de ela converter o piruvato em etanol, ela converte em lactato. Isso, exatamente. Eu pego o carboidrato e transformo... Eu não, a levedura pega o carboidrato e transforma em álcool. Eu só consumo álcool. Porque não produz. Exatamente. O processo de fermentação do hidromel, ele tem algumas diferenças, tem alguns poréns, vamos falar assim. Depois da mistura feita da água, da levedura e do mel, dentro de 3 dias você já vai perceber as bolhas se formando dentro da sua mistura, dentro do seu mosto. É a levedura trabalhando. Depois de 1 mês, você já pode fazer o consumo dessa mistura, mas não é o aconselhável. Por quê? Porque a fermentação total da sua mistura, ela não se dá por tempo, ela se dá por medição do teor de açúcar da sua mistura. Tem um equipamentozinho específico para você estar medindo, né? Exatamente. Tem 2 equipamentos que você pode usar para fazer essa medição. O equipamento que eu uso é um densímetro, ou um medidor de gravidade. O que ele vai medir? Ele vai medir a densidade do meu mosto. Como ali eu estou fazendo uma mistura de mel com água, somente mel e água, eu tenho uma mistura pura de mel e água ali, não tem álcool ali, não tem nenhum outro aditivo. Então, eu vou ter uma gravidade específica para aquela mistura. O que esse medidor de gravidade ele vai me facilitar? Ele vai me dizer qual que é o teor de açúcar que eu tenho nessa mistura, e com essa informação eu consigo já fazer o cálculo da fermentação da levedura para me dizer qual que é o teor máximo de álcool que eu posso ter no meu mosto, no meu hidromel final, no meu produto final. Só que tem um porém desse densímetro. Eu tenho que sempre fazer a correção dele pela temperatura, porque a temperatura ele vai influenciar na densidade da mistura. Então, esse é um porém. Eu prefiro usar o densímetro porque eu já estou acostumado, mas existe um outro equipamento que faz essa mesma
medição da glicose da mistura, sem precisar fazer essa correção pela temperatura. Outro equipamento que pode ser utilizado para medir o teor de açúcar na mistura é o refratômetro. No densímetro, eu vou pegar o meu equipamento e vou mergulhar ele na mistura. Pela gravidade, ele vai me dar o teor de açúcar, que é a gravidade específica. Esse refratômetro, ele é diferente. Você vai pegar literalmente 1, 2 gotas da tua mistura, vai pingar nele e você vai olhar pelo refratômetro. E por isso ele então você pega uma amostra, né? Isso, você vai pegar uma amostra e com essa amostra ele vai te dar o teor de açúcar, usando a refração da luz pela mistura. Então, tem muita gente que prefere usar esse refratômetro porque você vai usar uma amostra pequena. Porque quando você usa o densímetro, essa amostra que você tirou da sua mistura, você tem que descartar. Você não pode colocar ela de maneira alguma de novo na tua fermentação, porque senão você corre o risco de fazer uma contaminação dela. Tu prefere usar o densímetro pela familiaridade já? Isso, pela familiaridade e pela facilidade que eu tive em encontrar o densímetro. O densímetro, ele foi muito mais fácil de eu encontrar ele porque é um equipamento simples. É só uma ampola com um peso em chumbo nela e uma graduação. Agora, o refratômetro, ele é um equipamento um pouco mais caro e um pouco mais delicado. Cada um deles tem seu pró e seu contra. Se eu estou fazendo uma mistura muito grande, se eu estou fazendo, digamos, 100, 200 litros de hidromel, ficar gastando 200 ml a cada 2 dias ou uma vez por dia para medir a densidade específica da minha mistura não é nada. Agora, se eu estou produzindo uma quantidade pequena de, vamos dizer, 1 litro, daí eu não consigo usar o densímetro, porque eu usando o densímetro eu tenho que descartar aquela amostra. Isso, já vai grande parte da produção, né? Isso, exatamente. Eu aconselho quem está iniciando usar o densímetro ou nem usar densímetro ou refratômetro, porque se você está começando, você está experimentando, então você não tem necessidade de gastar, vamos dizer assim, R$100 num refratômetro, que você nem sabe se vai usar uma segunda vez. Entendi, mas mesmo sem esses equipamentos, a gente teria uma noção de pelo menos quanto tempo mais ou menos duraria a produção do hidromel, para ele ficar bom? Olha, eu aconselho 1 mês, no mínimo 1 mês de fermentação primária, ou até o momento que você vê que não está saindo mais bolhas da sua mistura e também não está saindo um cheiro ruim da sua mistura. Porque quando a levedura ela vai estar se reproduzindo, consumindo carboidrato e gerando gás carbônico, ela vai gerar também um cheiro ruim na sua mistura. Então, ela parou de soltar esse cheiro ruim, parou de sair gases da sua mistura, ok. Então, aí eu aconselho já a você poder consumir o hidromel. Então, deu mais ou menos ali 1 mês, você fica de olho, fica atento que já está quase na hora de tirar, né? Você fica olhando os sinais. Isso. Pode ser que demore 1, 2 semanas. Isso depende muito da qualidade da levedura que você está usando. Existem leveduras específicas para fermentação alcoólica rápida, que em 1 semana você já está com o seu hidromel 100% pronto. Mas isso é algo muito específico. Você falando de levedura, me lembrou um assunto que a gente tocou antes, que é que o próprio mel tem na cera as próprias bactérias fermentadoras, né? Isso, mas não é a cera, é o própolis que tem junto do favo do mel das abelhas. Esse própolis, ele tem o que o pessoal chama de levedura selvagem, e nada mais é do que a levedura que você encontra na natureza, só que dessa específica para o mel. Então, essa fermentação natural que pode acontecer do mel com a água, ela pode acontecer inclusive dentro das colmeias. Ela só não ocorre porque as abelhas estão sempre fazendo uma manutenção dos favos de mel, das colmeias dela, e não tem essa quantidade de água suficiente para fazer a fermentação, mas ela pode ocorrer em casos extremos. Mas tu acha que fica legal o gosto com essas bactérias?
Eu nunca cheguei a experimentar isso, apesar de eu ter acesso a um apicultor, eu nunca tive a curiosidade de fazer esse hidromel com a fermentação do próprio mel. Pelo simples fato que para fazer essa fermentação natural, eu teria que expor a minha mistura a outros micro-organismos que estão no ambiente ali. Então, eu poderia estar fazendo um vinagre, como eu poderia estar fazendo o hidromel mais perfeito do mundo, mas é um risco. Você prefere ter um ambiente mais controlado, né? Isso, exatamente. Ainda mais que é para consumo próprio da minha família. Eu não vou consumir algo que pode me matar daqui uma semana. Então já deixei até a dica aí, né? Só use se você tiver muita certeza do que está fazendo. Exatamente. Ô Gui, a gente falou um pouquinho do processo de fermentação, mas eu quero saber como é a finalização dele, já para engarrafar o hidromel. Depois do hidromel já fermentado, que ele está no ponto que você quer beber ele, mas você ainda não limpou ele, não engarrafou ele, você tem que fazer a estabilização. O que é isso? A estabilização é você desativar a levedura ou interromper a fermentação. Tudo depende do que você quer como produto final. Se você quer um hidromel mais doce, você tem que interromper a fermentação antes que a levedura consuma todo o açúcar. Se você já fez um hidromel mais seco, significa que a tua levedura já consumiu todo o açúcar, mas ela ainda está ali na tua mistura. A estabilização, você vai desativar essa levedura, esse fermento, e daí você tem que fazer a separação desse fermento, que ele vai se depositar no fundo do recipiente, para você não ter problema na fermentação secundária, você não ter uma contaminação de leveduras, ou quando você quer fazer a adição só de açúcar, ou de mel, ou de frutas, para fazer um hidromel com um teor alcoólico elevado, mas ainda um teor de açúcar aceitável, um hidromel mais forte e também mais doce. Entendi. Ô Gui, foi até uma dúvida que surgiu lá no Twitter. Como é que tu faz para matar as bactérias que estão lá na mistura? Olha, você tem que primeiro fazer essa estabilização, onde você corta a ativação das bactérias, das leveduras ali. Depois disso, você tem que fazer a adição de um químico aqui específico, que é o metabisulfeto de potássio, que ele vai ajudar nessa inativação e vai ajudar a decantar essa levedura no final. Entendi. Mas tem dois processos, né? Esse seria um, e você consegue meio que matar ela por sufocamento, né? Isso, esse é o outro processo, que é você ter tanto álcool na sua mistura que o álcool mata as bactérias. Além do acréscimo do metabisulfeto de potássio para inativação das bactérias, existe também a opção do cold crashing, que é usado na fermentação da cerveja. O que seria esse cold crashing? Você pega a tua mistura e coloca ela numa temperatura abaixo de 4 graus. Isso vai desativar a tua levedura e vai fazer com que ela também caia ao fundo do recipiente. Então, isso também facilita na questão da separação do mosto para o hidromel. Até aquela produção daquele indicador, né, que a gente falou. Isso, exatamente. Só de curiosidade, tu saberia dizer quanto é o teu alcoólico de um hidromel desse? O hidromel mais forte que eu já produzi, que foi usando essa receita, que é colocar as bactérias para produzir até elas se matarem. Eu usei um fermento específico para alto teor alcoólico e acabei com uma graduação alcoólica próxima de 20%. E só pro pessoal ter noção, quanto seria a concentração de bebidas, assim, tipo a cerveja, as mais comuns? Olha, tem uma cerveja famosa no mundo que ela tem a concentração alcoólica dela de 6,66%. E é considerada uma cerveja forte. Então é isso, Gui.
Cara, agradeço muito, a conversa foi muito legal, velho. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, divulgando a cultura do hidromel e também divulgando o meu hobby. E futuramente esperamos que você tenha me ajudado a divulgar uma nova empresa. Com certeza, cara. Quando tiver mais novidade, traz aqui pra gente divulgar também. Sim, sim, claro. Só que ainda não acabou não. Vamos responder algumas perguntas lá que o pessoal mandou no Twitter, beleza? Vamos que vamos. O Zora que pergunta: dá pra colocar gás no hidromel? Gosto de bebidas gaseificadas. Sim, sim. É possível fazer o acréscimo de gás carbônico no hidromel durante o processo da fermentação, quanto pós a fermentação concluída. Esse acréscimo ele é feito literalmente injetando o gás carbônico dentro da mistura, ou durante a fermentação você interrompe a fermentação das leveduras no ápice dessa fermentação. O que isso vai gerar para você? Vai gerar uma bebida gasificada com teor alcoólico baixo, porque a levedura não consumiu todo o açúcar, e uma bebida já bem adocicada. Ficaria parecendo um champanhe praticamente? Exatamente. O champanhe é feito da uva, o processo de fabricação dele é muito semelhante, se não igual ao do vinho. A única diferença é o gás carbônico que está na mistura, que esse também pode ser feito como no hidromel, pós a fermentação concluída ou durante a fermentação. Perfeito. Então tá respondido. Dá sim para deixar o hidromel gaseificado. Eu dei uma adaptada nessa aqui, mas no geral, Gracia Cenoura Strong pergunta: tem alguma diferença entre o mead e o mel? Ouvi dizer que um tem um teor alcoólico maior que o outro. Não. O mead é o hidromel, só que ele é conhecido como mead lá fora. No Brasil, pela língua latina, ele é conhecido como hidromel, mas os dois é o mesmo produto. É só a diferença de nome mesmo da língua inglesa para a língua portuguesa. Mais uma respondida, só realmente questão da tradução. Vamos para a próxima. Essa aqui a gente vai por partes, porque o Gabriel fez 3 perguntas em uma. A primeira é: estou fazendo hidromel pela primeira vez e já está fermentando há 2 meses. Como sei se já posso beber? Qual tipo de fermento de levedura o Gabriel usou? Porque 2 meses de fermentação é um período longo. Qual a quantidade que ele está usando? Ele está fazendo em pequenas quantidades? Não era para demorar tanto tempo. É possível que ele não tenha feito a higienização dos equipamentos corretamente e alguma bactéria se misturou com o mosto dele. Enquanto a levedura está pegando carboidrato e transformando em álcool, tem alguma outra bactéria que pode estar pegando esse álcool e transformando em ácido. Ou seja, o Gabriel pode estar fazendo um vinagre. Eu não descarto a possibilidade que ele tenha usado uma levedura de fermentação lenta, mas 2 meses é um pouco suspeito. Se ele quiser entrar em contato comigo direto pelo Twitter, eu posso conversar com ele e a gente vai tirando as dúvidas ali. Pronto, perfeito. Ô Gabriel, entre em contato com o Gui aí. Twitter tá lá embaixo, como eu falei. Mas tu recomendaria, assim, sem nenhum dado dele, refazer, então, o hidromel? Primeiro, ele tem que cheirar o hidromel dele. Literalmente cheirar. Abrir a tampa ali e ver qual o cheiro. Se ele tiver cheiro de vinagre, é porque ele está fazendo vinagre. Se ele tiver o cheiro de mel, significa que a fermentação dele é uma fermentação lenta, que por algum motivo ele pegou uma levedura de fermentação lenta, ou por algum motivo externo, que eu desconheço, talvez o ambiente ali, a temperatura ambiente, a fermentação ela foi mais lenta. Então, primeiro ponto seria abrir e ver qual o cheiro que está tendo ali. Se ele tiver com um cheiro ruim, significa que ele ainda está no processo de fermentação, mas está próximo do final. Se ele tiver com um cheiro adocicado de mel, significa que ele está no começo.
Se ele tiver com cheiro de vinagre, aquele cheiro ácido, significa que ele está fazendo um vinagre e perdeu tempo. E ele continua. Como posso fazer para matar as bactérias lá dentro? Eu acho que a gente tocou até bem já nesse ponto ao longo do podcast, mas tu quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dica que tu possa dar para ele? Olha, eu posso dar uma dica para ele se ele estiver fazendo como eu da primeira vez, que é com garrafas PETs. Congela, literalmente congela. Por quê? Qual que é a temperatura de solidificação do álcool? Concorda que é abaixo de 0? Uhum. E qual a temperatura de solidificação da água? 0 graus. Exatamente. Então, se você pegar essa mistura e você colocar no congelador, você vai congelar a água e vai congelar o teu fermento, a tua levedura. Depois disso, você literalmente pega a garrafa PET, abre ela, vira de ponta cabeça e coloca em outro recipiente, que só vai descer o álcool. Esse é um tipo de separação que é chamada de destilação a frio. É usada no hidromel para deixar o teor alcoólico dele mais forte, mais alto. Porque você vai estar retirando a água dali. Entendi. Eu acho que responde até a última pergunta dele aqui, que é... Se tem algum problema, ele põe uma garrafa de vinho e colocar na geladeira. O que é que tu acha? Não. Inclusive, se ele colocar na geladeira, as bactérias, na verdade, as leveduras ali que vão estar na mistura dele, elas já vão fazer uma inativação, porque isso vai cair no cold crashing, que eu expliquei agora há pouco, que ele vai inativar essas leveduras. Então, se tiver mais alguma fermentação ali, não vai ser por causa da levedura, é algum micro-organismo, alguma bactéria ali que está trabalhando ainda nessa mistura, o que significa que não foi feita a higienização correta, ou não foi lacrado corretamente o recipiente. Então tá aí, todas as perguntas que eu achei mais relevantes respondidas. E lembrando que se você quiser participar dos próximos episódios mandando perguntas, é só me seguir no Twitter que tá ali embaixo, na descrição. Para finalizar, eu queria mandar um salve para um libertário que falou lá no Twitter e para o jurista que comentou. Sempre quis saber como é que funciona a produção do hidromel, é delicioso. E agradecer mais uma vez a você. Gui, cara, o papo foi muito bom. Eu que agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui, conversando com você e explicando para toda a internet, para todo esse mundo que fala português, o que é hidromel e abrindo as portas para todos que tiverem alguma dúvida ou alguma solicitação ou quiserem conversar comigo, minha DM está sempre aberta. Perfeito. Quando tiver mais coisa para divulgar, volta aqui, cara. Claro. Beleza? Certeza.